Jó, glória a Deus, capítulo 14. Glória a Jesus. Jó 14. Eu vou ler o tema da campanha, amém? E depois Deus me deu uma outra palavra, mas não vai sair do tema. Jó 14, versículo 7, que diz assim: porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Agora vai lá para Mateus, capítulo 28. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 1, que diz assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ele. Amém? Só até aqui. Pode se assentar, se assente glorificando e exaltando o nome do Todo-Poderoso, porque enquanto você glorifica, enquanto você dá glória, o Espírito Santo de Deus, ele continua trabalhando na minha e na tua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos no meio de uma campanha, é a campanha da família, onde o tema vai nos revelar sobre a história e a vida de Jó. Quem não conhece a história de Jó, né? Um homem que viveu um tempo na terra de bonança, de alegria, riqueza. Ele pôde desfrutar de tudo aquilo que Deus o oferecia, por aquilo que ele oferecia a Deus. Então ninguém recebe nada do céu sem antes entregar para Deus aquilo que é dele. Então tudo aquilo que Jó recebeu durante a sua trajetória na terra, ele recebeu porque ele era fiel a Deus, ele era reto e sincero ao Senhor. Jó, ele possuía características, né, ao qual chamou a atenção de Deus. Porque quando Deus olha para o ser humano, Deus não olha para a aparência, Deus não vai olhar para a minha vida física, Deus vai olhar, aleluia, para aquilo que está dentro. Porque aquilo que eu aparento ser não quer dizer nada. Aleluia. Nós vemos lá fora, né, tantas pessoas que são reconhecidas por causa da aparência ou por aquilo que tem. Mas o povo escolhido de Deus, ele é reconhecido por aquilo que ele carrega, que é a presença do Todo-Poderoso. É por isso que Jó era reconhecido por Deus na terra. É por isso que ele tinha prosperidade, riqueza, porque ele carregava a fidelidade. Ele carregava uma vida de caráter, uma vida justa perante o Senhor. E tudo isso que Jó ele tinha na terra, Deus observava Jó como ele observa a minha e a tua vida, como um ser humano normal. Só que essas características de Jó chamou a atenção de Deus. E Deus, enquanto se reunia com seus filhos, né, os filhos do Senhor, se apresentou diante dele. A Bíblia vai nos relatar que ali no meio dos filhos do Senhor estava quem? Satanás, o adversário da minha e da tua alma. Ele também se apresenta. Só que Deus, ele é onisciente. Deus, ele é onisciente. Por que ele é onisciente? Porque ele sabe de tudo que vai acontecer. Ele já sabia que Satanás iria se apresentar, aleluia, diante dos seus filhos. E naquela reunião ali, Deus vai dar testemunho de um homem. Que lindo isso! É Deus, aleluia, mostrar para Satanás quem Jó ele é. É muito fácil eu chegar aqui e mostrar para você quem eu sou, pregando a palavra, aleluia, eu adorando a Deus. Porque tem muita gente que adora, prega pela aparência, mas não vive aquilo que prega e não vive aquilo que louva. Mas quando Deus, ele foi testemunhar de Jó, Deus olhou para dentro dele, para aquilo que Jó ele era. Então não se importe, não se preocupe com o que as pessoas falam de você, porque as pessoas não conhecem a sua luta,
não conhece, aleluia, muitas das vezes o seu sofrimento, a sua lágrima, mas o Deus que nós servimos, Ele conhece o nosso momento de angústia, de peleja, de luta, de deserto, de vale, e é por isso que Ele nos trouxe aqui essa noite, para que a misericórdia dEle venha descer sobre a minha e a tua vida, porque ninguém é merecedor da glória de Deus, ninguém é merecedor daquilo que Ele tem para nos entregar, mas se nós estamos aqui, aleluia, não é para receber. Eu costumo dizer que quando nós viemos para o culto, nós vamos, aleluia, para entregar para Deus aquilo que é dele, porque na medida que você entrega, você recebe, na medida que você adora Ele, aleluia, Ele faz aquilo que você precisa. Deus, Ele não dá nada na minha e na tua mão, se antes eu não entregar para Ele aquilo que é dele. Essa é a noite que Deus te trouxe, para você entregar para Deus aquilo que é dele, porque enquanto você entrega, Ele entra na tua casa, Ele liberta alguém, Ele livra alguém, Ele protege alguém. Oh, aleluia, aquilo que nós não podemos fazer, Ele pode fazer, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Jó vai viver esse momento de bonança, de alegria. Só que nós precisamos entender que servir a Deus não é só alegria, não é só bonança. Servir ao Senhor tem luta, tem peleja, tem vale, tem deserto. E toda pessoa que passa pelo vale, passa pelo deserto, está no caminho certo, está na direção certa. Porque às vezes achamos que vir para a casa do Pai é porque vamos viver um tempo de alegria. Deus vai fazer aquilo que nós queremos, aquilo que nós pedimos, mas nem sempre nosso pedido vai ser atendido. Porque primeiro Deus precisa trabalhar em nós. Deus trabalhou em Jó, no momento em que ele passou por tudo aquilo, toda a perda que ele teve, que nós sabemos que ele perdeu toda a sua riqueza, toda a sua propriedade física, perdeu seus filhos, as suas filhas, ele perdeu tudo aquilo que ele possuía de riqueza na terra. Por quê? Porque Satanás se apresentou e revelou para Deus e mostrou para Deus que Jó, ele só era feliz, ele só era, aleluia, aquilo que Deus havia relatado para Satanás naquele momento, porque ele tinha tudo, porque Deus dava tudo para ele. Mas nenhum homem recebe nada se antes ele não entregar para Deus aquilo que é dele. Então Jó, tudo aquilo que ele tinha é porque ele se esforçou para adquirir. Crente que não se esforça, aleluia, para a libertação entrar na tua casa, crente que não se esforça para alguém ser liberto, para alguém ser curado, alguém, aleluia, receber o livramento de Deus, aleluia, a palavra de Deus não vai entrar na tua casa, o milagre não chega, a promessa não vem. Mais o crente, aleluia, que se movimenta, aleluia, não fica parado, é o crente que vai para a oração, é o crente que vai para a guerra, é o crente que sai da sua casa, aleluia, não para sentar aqui numa cadeira e dizer que está cansado porque trabalhou o dia inteiro, não, vem porque sabe que o Deus que você serve, Ele pode fazer aquilo que você não pode fazer. Ele pode entrar na tua casa e libertar alguém. Oh, aleluia, se tem alguém lá que precisa ser curado, que precisa ser liberto, Deus vai lá e faz aquilo que nós não podemos fazer. A palavra de Deus, irmãos, ela tem o poder de entrar aonde o homem não entra. A palavra de Deus, ela tem o poder de entrar aonde a medicina, a tecnologia, ela não entra, mas a palavra ela entra, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Eu não conheço nenhum livro na terra, aleluia, que tem maior poder do que a Bíblia Sagrada. Oh, aleluia. Não existe, aleluia, livro nenhum na face da terra. A Bíblia vai dizer em João capítulo 21, 20, aleluia, 21, se eu não me engano, que lá está escrito que nem tudo que Jesus fez está escrito na Bíblia, porque tanta coisa que ele fez, nenhum dos livros caberia o que Jesus havia feito na terra. Então Jesus é grande, o Deus que você serve, Ele é grande, aleluia. Nós podemos ser pequenos diante de um Deus tão grande, mas a partir do momento que você vem, aleluia, para adorar a Ele, para entregar para Ele aquilo que é dele, o grandão da Galileia entra em situações que você não pode entrar, Ele resolve situações que nós não podemos resolver, porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é o Deus do impossível. E operando o Senhor, ninguém pode impedir. Então Jó vai viver essa experiência com Deus. E a maior experiência do crente é estar no deserto, na luta, é estar no vale, é quando Deus vai nos provar, é quando Deus vai mostrar para mim e para você que não somos nós, é Ele quem faz. Aquilo nós sabemos
que está na nossa mão é para eu e você fazer. Mas aquilo que está na mão de Deus só pertence a Ele. Então tem coisas na minha e na tua vida que não somos nós que vamos resolver. Tem coisas que é o Deus do impossível que vai fazer. Jó, depois de passar por tudo aquilo, ele vai para o leito de dor. Ele vai viver um dos piores momentos da sua vida. Perde tudo, a única coisa que não perde é a sua esposa. E a Bíblia vai dizer que ele tem um caco de telha, que ele vai coçar suas costas por causa da enfermidade que Satanás havia lançado sobre a vida dele. Porque em todas as áreas que Satanás tocou, aleluia, a Bíblia vai dizer que todas as vezes Jó, ele nunca negava o Senhor. Jó, ele nunca desprezou o Senhor, e ele não conhecia Deus como deveria conhecer. Será que nós conhecemos a Deus como nós devemos conhecer Ele? Ou você só conhece Deus de vir para o culto, adorar Ele e ir embora para a tua casa? Porque o crente, ele só conhece a Deus no meio da prova, no meio da luta, no meio da guerra, no meio do vale, no meio do deserto. Aí Deus vai manifestar o seu poder para mostrar para mim e para você que a nossa dependência não pode estar na força do nosso braço. A nossa dependência tem que estar em Deus. Foi isso que Deus mostrou para Jó. Jó, a tua dependência não estava nas suas riquezas, e muito menos naquilo que você possuía. A tua dependência está em mim. Jó estava no leito, aleluia. Os amigos que estavam com Jó em momentos festivos, em momentos de alegria, eles entram aonde Jó está para acusar, para exortar a Jó, porque achava que Jó estava no pecado. Porque quem não conhece a minha e a tua história vai criticar, vai julgar. Está passando pela prova porque está no pecado, mas não sabe, não conhece a nossa história. Eles não conheciam a história de Jó, porque quando Deus envia o vale, quando Deus envia a luta, quando Deus envia o deserto sobre a minha e a tua vida, é porque Ele quer que você se aproxime mais dEle. Ele quer se revelar mais para você. Entenda, Evangelho não é oba-oba, Evangelho é sofrimento. Mas não é um sofrimento para você ser humilhado como lá no mundo lá fora, não. É o Evangelho, aleluia, para você sofrer, aleluia, renúncia da dor de fazer a vontade de Deus e não a minha e a tua. Aleluia, esse é o sofrimento do crente. É você renunciar para fazer a vontade de Deus e não fazer a tua. Isso é renúncia, irmãos. Quando você diz, Senhor, eu quero fazer isso, a minha carne deseja isso, aí vem o Espírito e diz, não faça, não vai, não fala e não se sinta. Aí precisamos acatar com a voz do Espírito Santo de Deus. A vontade de Deus para a sua igreja é que ela cresça na graça e no conhecimento da palavra. Não existe nenhuma revelação maior do que a palavra. Enquanto a gente lá fora em busca de visão e revelação para tentar resolver os seus problemas, ambientes não resolvem o meio do teu problema, mas o Deus que você serve, oh aleluia, será que você entende, aleluia, que você, aleluia, está com algo valioso, aleluia, sobre a tua vida, está com algo valioso sobre as tuas mãos, uma arma espiritual sobre as suas mãos. Se você começar a tomar posse daquilo que Deus coloca sobre a tua vida, Satanás não vai embaraçar o teu caminho, Satanás não vai entrar na tua casa, Satanás não vai fazer arruaça na tua vida, porque aquilo que você carrega é maior do que o problema que vem sobre a minha e a tua vida. Oh aleluia, a palavra de Deus é maior, a promessa é maior. Deus te trouxe aqui para te dizer que essa situação, aleluia, não é maior do que a promessa, não é maior do que a palavra. A palavra é maior. Joga viver esse tempo. E eu glorifico a Deus por ter deixado nas suas escrituras, na Bíblia Sagrada, a história de Jó. Quem aqui quer passar, irmãos, pelo que Jó passou, ninguém. Porque hoje em dia, pastora, as pessoas passam por coisa tão pequena e já quer sair da igreja. Aí o filho não é liberto, o marido não sai do bar, não quer permanecer na igreja. Aí sabe o que ele quer fazer? É procurar outros ambientes para tentar resolver o seu problema. Mas quem resolve o meio do teu problema não são ambientes, não são pessoas, é o Deus que você serve. Então para Deus não tem ambiente para resolver problema. Para Deus tem a presença
falando comigo, diga para a minha igreja que eu estou dando autoridade, porque quando você sair daqui, você vai impor as mãos sobre a tua casa e vai dizer: Satanás, na minha casa você não entra, no meu filho você não toca, no meu marido você não toca, a minha casa pertence a Deus. A autoridade que vem do céu, aleluia. Para quê? Para que Satanás não venha prevalecer. Jó, ele só vai conhecer verdadeiramente quem Deus é no leito de dor. Porque às vezes na minha e na tua vida é assim mesmo. Só vamos conhecer o poder de Deus, a mão de Deus, no momento de guerra, de peleja. Jó, ele falou: eu conhecia o Senhor só de ouvir falar. Os meus olhos nunca te viram. Se nós olharmos a Bíblia Sagrada, nos capítulos do livro de Jó, até o capítulo 37, nós iremos ver só Jó questionando a Deus: Senhor, por que eu estou passando por isso? Não é assim que acontece na nossa vida? Por que, Senhor, está acontecendo isso comigo? Sou dizimista fiel da tua casa, ofertante, eu faço a obra, aleluia, eu estou sempre na tua casa. Por que, aleluia, está acontecendo isso comigo? Na minha área financeira, na minha área espiritual, na minha área familiar, na minha área sentimental. Por que, Deus? Jó começou a perguntar a Deus o porquê de tudo aquilo que estava acontecendo com ele, porque verdadeiramente ele não conhecia Deus. E quem não conhece Deus vai questionar, vai perguntar, mas quem conhece a mão de Deus vai entender o propósito. Porque nenhuma luta, aleluia, nenhum vale, nenhum deserto, nenhuma circunstância, aleluia, sobre a minha tua vida que ela vem, aleluia, vem assim propósito. Tudo tem propósito na minha tua vida. Qualquer luta que você enfrenta, até lá fora, aleluia, se você enfrentar luta lá fora, pode ter certeza, é propósito de Deus. E se é propósito de Deus, eu preciso estar com meus ouvidos, aleluia, sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Jó, você precisa entender que quando você questiona porque você não conhece o Deus, aleluia, que está guardando a tua vida, aleluia, aleluia, que está lutando pela tua alma, porque Deus disse para Jó, Deus disse para Satanás: Satanás, tu pode tocar em tudo que ele tem, mas nele tu não toca, porque ele é meu. Ele não vai negar o meu nome. Vai passar, aleluia, pelo vale da sombra da morte, mas não vai negar o meu. E quanta gente lá fora, aleluia, abandonando a igreja, abandonando a obra, aleluia, por causa de luta e de guerra. Porque eu conheço pessoas que não querem mais sentar numa mesa de oração, na cadeira da mesa de oração, porque tem retaliação, porque tem luta, tem prova. Ei, aleluia, se você quer servir a Deus, se prepare para a guerra, aleluia, porque quando Deus te levantou, quando Deus te escolheu, você levantou as tuas mãos para o alto. Não foi para você ficar sentado no banco, somente sendo ouvinte da palavra. Foi para você ir para a guerra, foi para você ir para a guerra. Deus te trouxe aqui para te dizer: é tempo de ir para a guerra. Vai ficar parado porque vendo a família, aleluia, sofrer. Vai ficar parado porque vendo o filho rebelde, aleluia, no mundão. Vai ficar parado porque Deus está nos convidando essa noite a voltar, aleluia, a orar dentro de casa, a voltar a impor as mãos sobre a porta da tua casa, a voltar a jejuar, a voltar a buscar presença, porque tem gente que busca Deus somente aqui dentro. Dobra os joelhos somente aqui dentro, abre a Bíblia somente aqui dentro. Quando chega em casa, não tem tempo para buscar Deus, porque a pia está cheia de louça, tem a casa para varrer, tem um filho para levar na escola, mas Deus quer levantar uma geração, aleluia, que faz as coisas de casa, mas também tem tempo para buscar presença, tem tempo para meditar dentro de casa na palavra, tem tempo para orar dentro de casa, tem tempo para dobrar o joelho. Deus me conhece tanto aqui dentro como lá fora. Então não adianta eu botar a mão no microfone, pregar a palavra de Deus se eu não estou vivendo aquilo que eu prego. Aleluia, se eu prego aqui, eu prego na minha casa. Se eu prego aqui, eu prego lá na rua. Se eu prego aqui, eu prego, aleluia, no meu trabalho. Sabe o que é isso? É ser igreja aqui dentro e ser igreja lá fora. Só que tem gente que é igreja só aqui dentro. Aí só quer abrir a Bíblia aqui dentro, só medita na palavra aqui dentro, só dobra o joelho quando chega na igreja.
Só ora quando chega na igreja. Só louva quando chega na igreja. Aí o inimigo quer entrar. Aí o que ele faz? Ele não tem força para orar dentro de casa. Ele não tem força para meditar na palavra dentro de casa. Entenda uma coisa: oração na minha e na tua vida precisa ser constante. A busca na minha e na tua vida tem que ser constante. Tem que ter constância. Se não tiver, ninguém consegue se manter de pé. Deus não te colocou em um ambiente onde a palavra dele é mencionada, revelada, aleluia, para você ser só ouvinte. Deus, quando ele nos leva para um ambiente, ele nos leva para ser ouvinte e praticante da palavra que é liberada. Jó precisava entender que enquanto ele estava no leito, os amigos dele entravam para acusar ele, para exortar ele, para repreender ele, aleluia, ele sem entender, aleluia, o motivo por ele estar passando por aquela situação. Ele vai começar a questionar Deus, perguntar a Deus o porquê. E crente que pergunta a Deus o porquê, porque não está entendendo o mistério de Deus na vida dele, o propósito de Deus na vida dele. Jó ainda não conhecia Deus. A partir do versículo, aleluia, do capítulo 38, aí sim Deus começa a falar com ele. Porque foi só Jó questionando até o capítulo 37. Os amigos entrando e saindo, exortando, repreendendo Jó, e ele sem saber o que fazer. É por isso que dentro de um culto como esse eu não posso estar desligada, porque tudo que é ligado no céu é ligado na terra, mas aquilo que é desligado aqui também é desligado lá. Então precisamos ter esse cuidado. Andamos na terra, mas precisamos entender. Nós precisamos andar na terra com os nossos ouvidos atentos a tudo aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Eu não posso andar na terra como o mundo anda. Eu não posso falar na terra como o mundo fala. Não, você é diferente. O que você carrega é algo muito valioso. Será que você entende isso? Que você carrega a presença de Deus na tua vida? Você carrega um nome acima de todo nome, aonde todo joelho há de se dobrar e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Você carrega a presença, carrega o nome de Deus. É por isso que João, o apóstolo, ele foi parar na ilha de Patmos, preso em Apocalipse, porque ele carregava a palavra, ele carregava o testemunho de Jesus. E se prepare que se você carrega a palavra, carrega o testemunho, vai vir crítica mesmo, vai vir perseguição, vai vir calúnia sobre a minha e a tua vida, mas você não vai parar, porque aquilo que você carrega é maior, aquilo que você carrega é maior. Levanta a tua mão nessa noite, levanta e fala assim comigo: aquilo que eu carrego é maior do que a luta que eu enfrento. É maior, é por isso que Deus não quer você parado. Deus quer você em movimento. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus vai começar a movimentar pessoas aqui, aleluia, dentro da sua própria casa. Deus vai movimentar na oração. Deus vai movimentar, aleluia, no jejum. Deus vai começar a te movimentar. Oh, aleluia. Satanás não vai prevalecer em ambientes onde ele não pode prevalecer, que é o ambiente da minha e da tua casa. Ele não vai prevalecer, aleluia. Lembra, aleluia, da mulher de 2 Reis, capítulo 4? Os credores estavam à porta, mas não entraram. Será que você entende isso? O inimigo pode estar só na porta, oh, aleluia, mas ele não pode entrar na tua casa. Porque tem alguém ali que carrega a presença. E quem carrega a presença de Deus, o inimigo não entra e não invade porta. Aonde tem um bom soldado de Cristo lá guardando pela tua casa. Oh, aleluia. Deus te escolheu, Deus te levantou. Foi Deus que te escolheu para guerrear. Se os credores estavam à porta, eles não entraram. Inimigo não invade porta de ninguém. Inimigo não derruba a porta de ninguém. Agora nós precisamos aprender uma coisa: tampar as brechas, para que ele não entre. Porque uma brechinha ele já entra.
Eu costumo dizer, irmãos, que é o que a Bíblia diz, que nós não iremos passar pela porta, não iremos tomar posse daquilo que Deus está preparando, aleluia, se antes eu não for lapidada pelo poder da palavra de Deus. Eu não vou passar pela porta porque eu prego, eu não vou passar pela porta porque eu canto, eu não vou passar pela porta porque eu louvo, eu não vou passar pela porta porque eu evangelizo lá fora, porque eu anuncio Jesus, Ele veio. Eu não vou passar pela porta, aleluia, porque eu faço tanta caridade. Não, eu vou passar pela porta por minha obediência à palavra de Deus. É por isso que tem gente lá fora achando que vai passar pela porta. É por isso que vai dar surpresa aquele grande glorioso dia, aleluia. Vão tentar, aleluia, passar pela porta, mas não vão, porque não é pelas obras, aleluia, porque as obras elas precisam ser manifestadas, mas é pela minha e pela tua obediência à palavra, renúncia à palavra, porque Deus não olha para a aparência, Deus olha para a intenção do meio do teu coração. Não adianta, aleluia, eu pregar a palavra se não tiver amor aqui dentro. Tem que ter amor, tem que ter amor. Se não tiver amor, de nada adianta. Lembra do que o apóstolo Paulo disse? 1 Coríntios capítulo 13, de que adianta o homem falar a linguagem dos anjos, fazer caridade, dar a vida por alguém, se não tiver amor, de nada adianta. Agora preste atenção, no último versículo do capítulo 13 de 1 Coríntios, diz assim: permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. E Jó precisava conhecer esse amor de Deus pela vida dele. É por isso que ele comparou uma árvore com o homem, porque para ele a árvore, quando ela é cortada, quando ela é regada pelas águas, ela brota, ela cresce, ela se fortalece, ela frutifica. Mais o homem, era só que estava falando de um homem. O homem, se ele morrer, acabou. Isso para ele, porque ele não conhecia. Mas eu estou diante de uma igreja que conhece o poder de Deus. Ele só passa a conhecer a Deus depois que Deus começa a falar com ele, a partir do capítulo 38. No capítulo 42, aí Jó começa a falar: Senhor, eu falei de coisas maravilhosíssimas, mas eu não compreendia. Agora, Senhor, agora é diferente. Agora os meus ouvidos te ouvem e os meus olhos te veem. Oh, aleluia. Jó aprendeu, aleluia, a conhecer a Deus no leito de dor. Entenda, há momentos que nós vamos conhecer a Deus no meio dessa guerra mesmo, no meio dessa luta mesmo, é que Ele vai se apresentar com o poder dEle sobre a minha e a tua vida. E o poder de Deus não é o poder que a terra carrega, esse poder é sobrenatural. Não tem ninguém na terra que carrega esse poder maior do que o poder de Deus. Está enfrentando luta, está enfrentando guerra, está enfrentando peleja. É Deus querendo mostrar para você que Ele é o Deus da tua vida, o Deus Todo-Poderoso, que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que você acha que Ele pode fazer. Ele faz o que é maior do que a minha e a tua imaginação. Ele te trouxe aqui para te dizer: se você não consegue, eu consigo por você. Se você não faz, eu faço por você. Aleluia. Se tem algo no meio da tua casa, no meio da tua parentela, que precisa ser liberto, que precisa de libertação, precisa de cura, de salvação, o Deus que você serve, oh, aleluia, é Ele quem vai fazer acontecer dentro da tua casa. Você não veio aqui em vão. Enquanto Jó, aleluia, ele está falando com Deus no capítulo 42, dizendo que agora os olhos dele veem o Senhor, os ouvidos dele começam a ouvir a voz de Deus. Aí o negócio começa a mudar para Jó. A partir do momento que ele conhece verdadeiramente quem Deus é, a partir do momento que você conhece quem é Deus, você não vai sofrer por essa luta. Você vai cantar o hino da vitória, porque crente acostumado, aleluia,
aleluia, a dar culto de ação de graça quando o negócio acontece. Mas e quando o negócio não acontece, será que você se alegra porque ainda não aconteceu? Porque ainda não veio? Porque o filho ainda não foi liberto? O marido não voltou para casa? Será que você, aleluia, se alegra com a presença de Deus sobre a sua vida? Só por aquilo que Deus já liberou, aleluia, aquilo que Deus já falou, que Ele vai curar, que Ele vai libertar, que Ele vai salvar, mas na hora e no momento certo. Sabe por que eu li Mateus capítulo 28, falando sobre a ressurreição de Jesus? Aqui nós vemos a história de uma mulher que ninguém dava nada por ela, chamada Maria Madalena. A Bíblia vai nos relatar, depois que Jesus ele morre, ele havia dito para os seus discípulos, e até mesmo os profetas do Antigo Testamento haviam relatado, que ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. A Bíblia vai dizer que Maria Madalena, ela vai se colocar de pé, e no fim do sábado, quando já despertava o primeiro dia da semana, que é domingo, Maria Madalena vai se colocar de... mas os discípulos estão onde? Chorando, sofrendo. O que aconteceu naquela época mexeu, aleluia, com Israel, mexeu com toda a humanidade naquela época. Jesus havia morrido. A Bíblia vai dizer que enquanto ele está na cruz do Calvário, a Bíblia vai relatar quando ele fala: Pai, está consumado, a ti eu entrego o meu espírito. Houve-se grande escuridão na terra, muitos mortos ressuscitaram e foram vistos por muitos. E ali está o centurião, um dos guardas do exército do rei Herodes, de Pilatos. E quando ele olha para Jesus, ele diz: verdadeiramente este homem era justo. Reconhecimento da soberania de Deus aqui na terra. Não adianta deixar para reconhecer o poder de Deus quando ele vier. Aleluia, quando Jesus voltar, reconheça o poder de Deus aqui na terra. Se você não é capaz de fazer, Ele é capaz de libertar, Ele é capaz de curar, Ele é capaz, aleluia, de fazer aquilo que você não pode fazer. Ele é capaz de livrar. Oh, aleluia, Jesus, aleluia, já está morto. E aqui Maria Madalena, ao terceiro dia, ela vai se esquecer da promessa. Os discípulos vão se esquecer da promessa. Onde estão os discípulos? Os discípulos de Jesus estão dentro de um quarto de porta fechada. E nós podemos dar um nome, ou até mesmo um tema para essa porta fechada: a porta do medo. É bem verdade, irmãos, que quando o medo domina a minha e a tua mente, você não quer sair de casa, passa a ver, aleluia, nas redes sociais, ou até mesmo na televisão, a maior parte da violência é relatada lá na internet. Passa a ver, todos os dias para você ver. Se não causa tremor sobre a tua vida, o medo não domina a sua mente. E nós precisamos ter um cuidado, porque não podemos deixar o medo dominar a nossa. Porque quando o medo domina a nossa mente, ele nos paralisa. Quando o medo domina a minha e a tua mente, vai nos paralisar. Aleluia. Só que Maria Madalena aqui, aleluia, ela está possessa. Ela não está possessa mais por demônios. Se ela era possessa por demônios, Jesus já havia expelido, já havia expulso 7 demônios de Maria Madalena. Maria Madalena aqui, aleluia, ela já é uma mulher transformada, lavada e lapidada pelo poder do Espírito. Maria Madalena aqui não está possessa por demônios. Ela está possessa pelo poder do Espírito Santo de Deus. E quem está possesso pelo poder do Espírito não volta atrás, não volta a fazer o que fazia antes. Quem está possesso pelo poder do Espírito, aleluia, não deixa Satanás falar, aleluia, algo dentro da tua casa, porque a voz de Deus é maior do que a voz do inimigo. Aleluia. Quem é possesso pelo poder do Espírito não fala aquilo que quer, não anda onde deseja. Ele fala aquilo que o Espírito deseja. Ele anda onde o Espírito o direciona. Maria Madalena está possessa pelo poder do Espírito, e ela vai se levantar. E a perseguição havia se aumentado naquela época. Aleluia. Discípulos de Jesus com medo de morrerem por levarem o nome de Jesus, eles vão ficar dentro de um quarto com medo do sistema naquela época, com medo de Pilatos, com medo de Herodes, dos guardas, aleluia, naquela região, porque eles eram conhecidos. Pedro era conhecido porque tinha nome, Tiago era conhecido porque tinha nome, João era conhecido porque tinha nome. Enquanto eles estão agarrados no título, enquanto eles estão agarrados no nome, Maria Madalena está agarrada aos pés do
do Salvador, e ela vai se levantar. Oh, aleluia. Eu já vejo alguém aqui, aleluia, mesmo na luta, mesmo na dor, mas está se levantando com a voz do Espírito Santo. Maria Madalena vai se colocar de pé. Deus não quer a igreja, aleluia, caída. Deus quer a igreja de pé. E não é de pé como eu estou aqui, não. É de pé para ouvir a voz de Deus e praticar. Maria Madalena se levanta, oh, aleluia. Ela se levanta, aleluia, de madrugada. E a Bíblia vai relatar que ela vai convocar outras mulheres. Porque Maria Madalena quer ir até o sepulcro de Jesus. Porque quando José de Arimateia pegou o corpo de Jesus, aleluia, aquelas mulheres que estavam aos pés da cruz, elas foram ver aonde colocaria o corpo de Jesus. Só para você entender, elas viram onde foi posto o corpo de Jesus, porque no coração de Maria Madalena ela retornaria. Ela foi lá com propósito. Não entre na casa de Deus sem propósito, entre com propósito. Ah, mas eu vou todo culto, vai com propósito, aleluia, mesmo que seja com propósito de adoração, porque esse é o maior propósito na vida do crente, é passar pela porta para adorar um Deus que você não vê, é adorar um Deus, aleluia, que você sente a presença dele no ambiente, aleluia, da sua vida, da sua casa. Oh, aleluia, Maria Madalena, ela vai convocar outras mulheres, porque ela entende que para ir até o sepulcro, ela não pode ir sozinha, ela vai convocar alguém que esteja no mesmo caminho, no mesmo objetivo e no mesmo propósito. Não ande com pessoas que não estejam no mesmo propósito que o teu. Sabe por quê? Quem não ouviu o que você ouviu, não vai entender a promessa que Deus tem na tua vida. Quem não ouviu o que você ouviu, não vai entender o propósito que Deus tem na tua vida. Aleluia, mas fulano está dizendo, meu caminho é por ali. Aleluia, mas o teu é por aqui. Deus está falando para você, por aqui. Deixa fulano e anda no caminho que Deus falou para você. Oh, aleluia, porque é nesse caminho que a tua promessa está. Maria Madalena convoca outras mulheres. E elas estão indo para o sepulcro. O sepulcro é lugar de dor, de tristeza, de sofrimento. E elas estavam tristes, quebradas, decepcionadas, porque o Messias, o enviado de Deus, havia morrido. Então causou uma tristeza profunda no coração, tanto daquelas mulheres, como no coração dos discípulos. E é bem verdade que quando a tristeza domina a minha tua vida, você não sente vontade de fazer nada, nem de vir para a casa de Deus. É por isso que você tem que ter esse cuidado. Não deixar a tristeza dominar a tua mente, nem a dor. Porque tem gente que é dominado pela dor, pela tristeza, mas ele se levanta com a voz de Deus. Mas tem gente que não consegue se levantar. Aí vai depender do outro para ajudar. Aí você que venceu a dor, Deus vai te levantar para ajudar quem ainda não venceu aquela dor. Aí Deus vai te usar como instrumento para levantar alguém. Maria Madalena se levanta com essas mulheres. Estão indo para o sepulcro. Agora preste atenção, Maria Madalena, ela entende que para ir ao encontro de Jesus, ela precisa comprar para ter. Ela precisa pagar um preço. Porque ninguém vai para a casa de Deus sem antes pagar um preço. Aí tem alguém dizendo, não, Deus já pagou o preço por nós. Jesus já pagou. Glória a Deus por isso, é por isso que nós estamos aqui. O preço foi pago na cruz, mas a Bíblia também diz que o reino dos céus é tomado a... Então se esforça. Será que você pode virar para essa irmã e dizer para ele assim, ó, se esforça. Oh, porque reino de Deus tem que ter esforço. Se não se esforçar, vai ficar. Jesus vai voltar, aleluia, e você vai passar pela grande tribulação. Então nós estamos diante de uma igreja que não vai ficar, ela vai subir com Jesus na glória. Maria Madalena, ela vai com aquelas mulheres. Ela precisa comprar especiarias, porque ela entende que para ir ao encontro de Jesus, ela não pode ir de mãos vazias. Levar a súria. Aí tem gente preocupada, Senhor, não tem R$1 para levar para a igreja. Dízimo e oferta, aleluia, é uma responsabilidade minha e tua. Não precisa ter cobrança. Se você serve a Deus, você entende. Eu tenho que dizimar para minha casa, para a casa do meu pai. Eu tenho que ofertar a casa do meu pai. Isso
é obrigação, isso é responsabilidade minha. Eu sei, eu preciso dar na obra de Deus. É gente que não entende, né? Mas isso é uma responsabilidade minha. Porque até o emprego que eu tenho foi Deus que me deu. Porque o dinheiro que eu recebo eu vou fazer, aleluia, comprar tudo que eu quero? Não, eu vou colocar no altar de Deus. Oh, aleluia. Deus quer ter o dinheiro, irmãos? Não. Mas a igreja precisa da oferta. A igreja precisa de dizimista fiel. Maria Madalena entende que para ir ao encontro de Jesus, ela precisa comprar para ter. E ela precisa, aleluia, não ir de mãos vazias. Ela precisa carregar algo em suas mãos. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de entrega. Maria Madalena, ela entende que para ir ao encontro de Jesus, ela precisa entregar para Deus aquilo que é dele. Ela precisa entregar para Jesus aquilo que é dele. Ela estava atemorizada, com medo. Ela estava triste, decepcionada, porque no coração dela Jesus já havia partido, não tinha mais esperança. Aleluia, estava igual Jó, não tinha mais esperança. Quando ele compara o homem, aleluia, com a árvore, aleluia, a árvore ainda tem esperança, porque, aleluia, jorrando água, ela vai crescer, vai frutificar. Mas o homem vai perecer, não vai voltar mais. Jó não conhecia Deus. Maria Madalena, que tinha se esquecido da promessa, porque Jesus ele havia dito: no terceiro dia eu me levantarei, eu ressuscitarei. Ele disse, aleluia, que em 3 dias ele destruiria o templo, e em 3 dias ele o reconstruiria. Ele estava falando dele mesmo. Maria Madalena vai comprar especiarias, porque ela entende que para ir ao encontro de Jesus ela precisa, aleluia, ir de mãos cheias. Ela precisa levar algo para Jesus. Ela precisa levar a sua entrega, a sua dor, o seu sofrimento, a sua tristeza. Oh, aleluia, ela estava quebrada, mas ela foi. Esse é o crente verdadeiro. Está na luta, está na prova, está quebrado, está triste, está decepcionado, mas continua caminhando. Aleluia. O segredo da vida do crente é continuar caminhando. Caminha, igreja, que você vence. Caminha, que você vence a guerra. Caminha, que a vitória chega. Elas estão caminhando, aleluia, para onde? Para o sepulcro. E quem é que quer ir para o velório? Quem aqui gosta de ir para o velório? Ninguém. Só que a Bíblia vai nos relatar que é melhor estar no velório do que estar no meio de um banquete. Porque no velório eu vou começar a me examinar, eu vou para o mesmo lugar. Então tem coisas da minha vida que precisa ser trabalhada. Elas estão indo para o sepulcro, lugar de dor, de sofrimento, lugar de escuridão. Enquanto elas caminham, elas não sabem o que está acontecendo no ambiente. Será que você pode imaginar isso? Elas caminhando para o lugar da dor, do sofrimento, lugar, aleluia, de escuridão. E elas estão com especiarias nas mãos, porque no coração de Maria Madalena, ela iria terminar de perfumar, embalsamar o corpo do seu Senhor. Era o desejo dela. Ela queria entrar para ver o corpo de Jesus, perfumar o corpo de Jesus. Ela determinou no teu coração, eu não sei o que você determinou no teu coração, mas Deus ele conhece, ele sabe. Elas estão caminhando, mas elas não sabem. E enquanto elas caminham, elas começam a conversar entre si. Se nós vemos os evangelhos, elas vão começar a conversar e a dizer assim: quem é que vai remover a pedra do sepulcro? Sabe por quê? Porque mulher não tinha força para remover a pedra. Então a pedra que José de Arimateia tinha posto sobre o sepulcro de Jesus era uma pedra grande. E a Bíblia vai dizer que a preocupação delas é a pedra, porque o desejo delas era entrar no sepulcro para ver o corpo de Jesus. Meu Deus, é muito forte. Enquanto elas estão caminhando, aleluia, discutindo entre si quem removeria a pedra, quem tiraria a pedra. Enquanto elas estão preocupadas com a pedra, elas não sabem que além da pedra, Pilatos havia colocado guardas na porta do sepulcro. Pilatos estava dizendo: ninguém entra e ninguém sai, quem manda aqui sou eu. Só que ele se esqueceu, porque Deus é um Deus que governa o céu e governa a terra. Aí tem gente hoje preocupada com o governo da terra, preocupada com o que está escrito lá na Assembleia Legislativa. Aleluia, se esquece que a palavra de Deus é maior, a lei de Deus é maior. Então não tem ninguém que se assente na cadeira da terra que seja maior, aleluia, do que aquele que está sentado ao trono.
continuar caminhando. Esse é o segredo da minha, da tua vida. É por isso que tem gente no meio da tua vizinhança que não entende. Mas tua casa está assim, teu filho está assim, teu marido está assim, tua filha está assim, e você continua caminhando para a igreja. Não entende. Não entende, porque enquanto você caminha, Deus se responsabiliza em fazer aquilo que nós não podemos fazer. Elas estão caminhando para o sepulcro. Enquanto elas caminham para o lugar de morte, elas não sabem. Enquanto elas estão caminhando para um ambiente de morte, Deus está trocando o ambiente. Deus está mudando as circunstâncias. Enquanto elas estão caminhando sem saber o que está acontecendo lá, Deus está mudando o ambiente, aleluia. O ambiente que era de morte, aleluia, Deus havia trago vida. Oh, aleluia, será que você pode entender isso? Se na vizinhança onde você mora o ambiente é de morte, Deus está mandando dizer, Ele vai trocar, oh, aleluia, a morte pela vida. A morte pela vida. Se o ambiente é de dor, de tristeza, Deus vai trocar o ambiente pela alegria. Se o ambiente é de desunião, Deus vai trocar pela união, pela unidade. É Deus quem muda o ambiente. Elas não sabem que enquanto elas caminham para um ambiente de morte, Deus já havia trocado o ambiente pelo ambiente da vida. Enquanto elas estão caminhando, aleluia, para elas tudo tinha acabado. Não tinha mais jeito. Nasceu, ia para a humanidade. Jesus tinha morrido, agora acabou. Aleluia. Os discípulos de Jesus estão presos dentro de um quarto, mas tem mulheres que Deus levantou. Oh, aleluia. É por isso que Deus levantou as mulheres, aleluia. Não é para pisar no homem, não, e nem para passar à frente, não. É para mostrar que a mulher também se levanta, como o homem se levanta, aleluia. Aquelas mulheres estão indo em direção ao sepulcro e elas não estão sabendo o que está acontecendo lá. Enquanto elas caminham, a Bíblia vai dizer que tinha terremoto acontecendo no ambiente. Elas não sabiam. Elas só estão caminhando e tinha acontecido um terremoto lá. Enquanto elas caminham, tinha anjo do Senhor descendo do céu e removendo aquilo que causava preocupação nelas. Aleluia. Deus havia dado ordem ao anjo para remover. Será que você entende isso? Que tem situações na minha tua vida que não é você quem vai remover. O Senhor vai dar ordem ao anjo para remover. Lembra de Lázaro? Morreu. Depois de 4 dias Jesus chega lá. O que Jesus diz? Tirai a pedra. Tem coisas que é para mim você fazer. Foi Jesus que tirou a pedra? Não, Jesus mandou alguém tirar. Tirai a pedra. E ele disse, Lázaro, saia para fora. Oh, aleluia. Tem situações que dependem da minha e da tua atitude, do meu e do teu posicionamento. Mas tem situações que é Ele quem vai remover. É Ele que vai tirar. É Ele quem vai fazer. A pedra já havia sido removida. Eu já estou terminando. E a Bíblia vai dizer que quando aquelas mulheres chegam lá, o anjo remove a pedra e se assenta sobre ela. Sabe o que o anjo estava dizendo para aquelas mulheres? O anjo tirou a pedra. Não foi para Jesus sair, não. O anjo removeu a pedra para mostrar que Jesus já não estava mais. Porque com pedra ou sem pedra, Jesus já não estava mais lá. Agora o anjo assentou-se sobre a pedra para mostrar para aquelas mulheres que ele estava dominando o ambiente. Ele estava mostrando para aquelas mulheres: o governo deste lugar está sob o controle de Deus. Ei, Deus quer liberar uma palavra sobre a sua vida. O governo da tua casa está no controle de Deus. O governo, aleluia, de onde você mora está no controle de Deus. Ninguém toma posse do controle, que é Deus, aleluia, quem controla. Aleluia, o bairro quem controla é Deus. Não tem homem na terra que vai controlar o lugar que Deus controla. Oh, aleluia, Deus dizendo: eu governo aqui, sou eu que mando aqui. O anjo assentou-se sobre a pedra para mostrar para elas: eu estou dominando aquilo
causava preocupação no coração de vocês, se causava preocupação, ansiedade, a partir de agora acabou. Acabou, porque eu estou dominando o ambiente. O anjo colocou inimigo para correr. É por isso que o inimigo não prevalece na vida de alguém que se levanta para fazer a vontade de Deus. Quando elas chegam lá, o anjo diz assim para elas não sabem que é um anjo: por que buscais um vivente entre os mortos? Jesus já não está mais aqui, porque ele ressuscitou. Vá e diga para os discípulos que ele há de aparecer na Galileia. Elas, atemorizadas, mas admiradas, elas vão até onde estão os discípulos. Quando elas chegam lá, elas vão dar as boas novas. Aquilo que eles haviam perdido a esperança, porque na expectativa dos discípulos, Jesus havia vindo na terra para firmar o seu reino sobre a terra. A expectativa deles era que Jesus remisse Israel, lutasse com a espada humana. Só que Jesus, ele não veio para firmar o seu reino sobre. Jesus, ele veio para firmar o reino aqui dentro de cada um de nós. Será que você pode sentir a presença dele aí dentro da tua vida? Será que você pode sentir Jesus aí dentro? É ele que te move, é ele que te movimenta, é ele que te traz para a igreja, é ele, aleluia, que arranca a tristeza, é ele que arranca a dor, é ele que arranca o sofrimento, é ele que arranca a angústia, é ele, aleluia, que te limpa, é ele que te cura, é ele que te lava, é ele que te sai. É Jesus de Nazaré. A Bíblia vai dizer, quando elas dão as boas novas para os discípulos, eles não acreditam, eles ficam admirados. E olha o que acontece. Eu vou fechar minha Bíblia que eu já estou terminando, por poucos minutos. Olha o que acontece. Depois que Maria Madalena dá as boas novas, aleluia, eles ficam admirados, mas não acreditam. Pedro vai correr, porque ele quer tirar a prova, para ver se é verdade as palavras que saíram da boca de Maria Madalena. Porque Maria Madalena era uma mulher que possuía 7 demônios. Jesus poderia aparecer para Pedro, Jesus poderia aparecer, aleluia, para Tiago, João, que inclinava sua cabeça no pé de Jesus. Só que para ver Jesus não tem meritocracia. Não é porque tem curso, aleluia, faculdade de teologia. Você não vai conhecer Deus com a sua, aleluia, com o seu curso de teologia, faculdade de teologia. Não vai conhecer verdadeiramente quem Deus ele é com o seu doutorado, mestrado. Isso é coisa da terra. Coisa do céu se conquista no joelho. Coisa do céu se conquista na busca. Oh, aleluia. É por isso, aleluia, que Pedro estava agarrado no título, estava agarrado no nome João. Ele corre, aleluia, para tirar a prova se era verdade aquilo que Maria Madalena havia dito. Quando ele chega lá, ele vê a pedra removida. Aleluia, a Bíblia vai dizer que Pedro corre, mas João corre mais do que ele. Porque tem sempre um pastor que corre mais do que o outro, achando que o lugar é mérito dele. Só que no reino de Deus não tem meritocracia, não tem lugar específico só para você, só para você, só para você não. Ali, aleluia, é para todo aquele que reconhece o poder de Deus. Não é quem prega mais, quem canta mais, quem ora mais, quem é mais usado. No reino de Deus não tem isso. Reino de Deus não tem divisão. Reino de Deus é unidade. Reino de Deus é comunhão. Pedro está agarrado no título, João está agarrado no título, mas Maria não. Maria está agarrada em Jesus. Maria Madalena, ela não é reconhecida como os discípulos, mas por Deus ela foi reconhecida pela sua verdadeira adoração. Ela estava quebrada, decepcionada, triste, mas ela foi em busca do seu Salvador. Ela não parou, aleluia, porque muitos pararam. Ela não parou porque alguém abandonou. Ela não parou porque alguém, aleluia, se corrompeu, alguém pecou. Ela não parou, aleluia, porque alguém não anda mais do teu lado. Agora preste atenção. João correu mais do que Pedro. É aquele que quer correr mais do que o outro, para ser ungido, para ser levantado a isso, aquilo. Só que no reino de Deus não é quem corre mais, é quem anda devagar mesmo. Já
Já viu aquele momento quando você sai do culto? Aí alguém tem carro e fala assim, vai de carona. Aí você vira para ele e diz assim, não, eu vou andando, porque andando eu também chego. Oh, aleluia, no reino de Deus é assim, caminhando você chega. Não é correndo não, tem gente que quer correr, mas Deus está mandando te dizer, pode caminhar devagar, porque é caminhando que você chega. Os últimos serão os primeiros, naquele grande glorioso dia haverá surpresa. Quem você pensa que vai passar pela porta, não vai, e quem você pensa que não vai, vai passar por ela. É Deus confundindo a sabedoria humana. Não prega para ser reconhecido, não canta para ser reconhecido. Oh, aleluia. Mas faz a vontade de Deus. Eu vejo, aleluia, João chegando primeiro que Pedro, mas ele não entra. Ele vê a pedra removida, mas ele não entra. Esse é o crente que corre demais. Aí não suporta a luta, não suporta a dor, não suporta o vale, a perseguição, a calúnia, aleluia, a cara da irmã que virou da paz do Senhor, aí que não sei o que, aí que ficou magoado com fulano, e ficou decepcionado, vai mudar de igreja, aleluia, vou sair daqui e vou para outro lugar. Esse é o João. Ele não suportou entrar, porque viu a pedra removida. Quando Pedro chega lá atrás, ele já sai logo entrando. Está preparado para ver, aleluia, aquilo que ele ia ver. Quando ele chega lá, ele não vê nada. Ele não vê anjo, ele não vê Jesus. Ele só vê um lenço dobrado à parte. Sabe o que é isso? Ele poderia ver, não poderia? Porque Pedro, Tiago e João eram os discípulos que Jesus sempre chamava no particular. Mas Jesus não dá mérito para quem anda do lado dele. É para quem reconhece a soberania dele. É para quem no momento de dor, de tristeza, está adorando a ele. É para quem está quebrado mesmo, mas continua adorando Deus. Oh, aleluia, eles voltam para casa do mesmo jeito. Aleluia, já ultrapassei 2 minutos, já estou terminando. Eles retornam para casa, já estou terminando. Aleluia, quando eles retornam para casa, Maria Madalena, ela vai retornar para o sepulcro. Entenda, Maria Madalena é alguém que determinou no seu coração, eu quero ver ele, eu quero sentir ele, eu quero tocar nele. Você veio aqui por quê? Você veio, aleluia, porque tem pregador, porque é campanha, ou você veio porque você ama o Deus que você serve? Maria Madalena volta porque ela ama Jesus. Ela foi liberta por ele. Gratidão. Ela volta quebrada, triste, angustiada, decepcionada, chorando, mas ela volta. Esse é o crente que vence, chorando, mas volta. Eu vou lá porque eu não vou servir a pastora Mara. Eu vou lá porque eu sirvo Deus. E é bem verdade que quem tem compromisso com Deus vai ter compromisso com a liderança. Quem não tem compromisso com Deus não tem compromisso com a liderança. Mas quem tem, se esforça e obedece. Ela volta para o sepulcro. Mas cadê as outras mulheres que estavam com ela? Não estava no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Estava todo mundo dizendo, não, vou somar contigo, vamos lá. E a gente quer assim. Não é, pastora Mara? Não, eu vim aqui para somar contigo. Segurando a tua mão, eu estou contigo. Aí quando você vai ver, foi embora. Sabe por quê? O negócio era com Maria Madalena, não era com as outras mulheres. O negócio é contigo, pastora. A vocação é sua. O dom Deus dá para todo mundo, para quem quer. Mas vocação não é para todo mundo. Maria Madalena, ela vai voltar, quebrada, mas volta. E ela vai se prostrar na porta do sepulcro. Enquanto ela se prostra na porta do sepulcro, ela vai chorar. E ela ouve uma voz dizendo assim: mulher,
Não chores. Ela não sabe quem é, ela vai dizer assim: aonde está o corpo do meu Senhor? Diga, porque eu vim buscá-lo. Esse é o coração de alguém que foi em busca de um único homem chamado Jesus. Não voltou sem antes vê-lo, senti-lo. É por isso que eu não saio da minha casa sem sentir a presença dele, porque eu vou para adorá-lo em espírito e em verdade. Aleluia. É por ele, para ele, aleluia, são todas as coisas. Aonde está o corpo do meu Senhor? Porque eu vim buscá-lo. Eu quero ele, eu quero tocá-lo. Sabe o que ela está dizendo? Eu não saio daqui sem sentir a presença dele. Eu não saio daqui sem antes eu não tocá-lo. Eu não saio daqui, aleluia, se eu não vê-lo. Oh, aleluia. Quanta gente vem para a casa de Deus, não sente nem mais a presença, não busca nem mais a presença. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: enquanto nós estamos aqui, a presença dele está sobre a tua vida. Ela volta no sepulcro, ela chora, ela ouve uma voz, mas ela não sabe quem é. E enquanto ela chora, ela não sabe, mas o choro dela está chegando no trono de Deus. Você sabia que a tua adoração tem que chegar no trono de Deus? Você sabia que tem oração que não chega no trono de Deus? Mas tem choro que chega primeiro do que a tua oração, porque o choro está de dentro da alma. E Jesus conhece o choro profundo de dentro da alma. Ele conhece o choro de arrependimento. Enquanto ela chora, ela não sabe que Jesus havia descido as partes baixas do inferno, as profundezas do inferno, e tirado a chave. Aleluia. Pegou a chave e tomou posse, porque a chave, aleluia, tem que estar na mão dele. Oh, aleluia, ela não sabe que enquanto ela chora, Jesus, aleluia, estava com a chave na mão. Jesus estava dizendo, aleluia, a promessa está se cumprindo sobre a sua vida. Ela não sabe, aleluia, que enquanto ela chora, Deus já havia ouvido o choro de Maria Madalena. Chegou no trono de Deus, e enquanto ela está chorando, ela está chamando a presença. Ela está chamando a presença. Enquanto a gente hoje não chora mais na presença, chora porque está na luta, chora por causa de um filho, chora por causa do marido, mas não chora mais pela presença. Pela presença ela chora. Enquanto ela chora, ela ouve uma voz, e a voz está dizendo assim: Maria. Jesus, ele nos chama pelo nome Maria. Ela reconhece a voz dele, e ela se levanta. Quando ela se levanta, ela quer abraçá-lo. Ele diz assim para ela: não me abrace, porque ainda não me detém do meu pai. Vai e diga para os discípulos que ele de aparecer na Galileia. Eu vou fechar aqui, pode ficar de pé em nome de Jesus. Maria Madalena, quando ela vê Jesus,